Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Eu quero dar aqui boas-vindas ao pessoal que está chegando. Se vocês puderem, vão colocando aqui no chat de onde vocês são. A gente sempre gosta de ver, né, que tem uma galera do norte, nordeste, ó, já vi aí, ó, Recife, Campo Grande, Salvador, Queimados. Ih, tá muito rápido, gente. Muito legal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Aline e atuo na área de carreiras da sua instituição e estamos muito felizes em promover mais uma edição do Mês da Carreira. Gente, serão 5 dias, 16 lives com conteúdo sobre processo seletivo, diversidade, inclusão, empreendedorismo e muitos outros temas. Então, já se organiza aí, porque a gente vai ter uma semana inteira repleta de muito conteúdo bacana. E, lógico, né, queria reforçar que a área de carreiras promove diversas outras iniciativas, além da Feira Virtual de Estágios e Empregos, que todo mundo já conhece, o Dia do Estagiário, desafios de empreendedorismo. Então, fica ligado nos comunicados, tanto das redes sociais da sua instituição, quanto o seu e-mail, que a gente está sempre divulgando. Bom, gente, para a gente não perder mais tempo, vamos para a live. Eu quero apresentar a Thaís, administradora com pós em marketing, MBA em gerenciamento de projetos e atualmente responsável pelo Jornada para o Futuro, que é um projeto que a gente ama e provavelmente alguns alunos aqui já devem conhecer, porque a gente está sempre divulgando Jornada, né, Thaís? Seja bem-vinda. E quero apresentar o Lucas também, que é um super parceiro da área de carreiras, formado em Relações Internacionais e Economia, está na IBM e atualmente ele lidera a frente de programas de talentos na IBM para a América Latina. E antes de passar para a Thaís e para o Tiago, eu quero reforçar que cada live vale 5 horas e só o fato de você estar aqui na sala, você já automaticamente já recebe a live, porque geralmente eles vão perguntando, né, gente, como é que eu faço para receber as horas? No momento que você entra na sala, você já está cadastrado e você recebe. No finalzinho, galera, a gente vai colocar aqui no chat um link para vocês responderem a pesquisa de satisfação. Então, eu queria pedir a galera para responder, porque é importante. E depois, quando eu retornar para a gente finalizar, a gente fala um pouquinho das próximas lives que vão acontecer ainda hoje. Bom, Thaís, Lucas, agora a palavra está com vocês. Obrigada, Aline, super obrigada, é um prazer estar aqui conversando com vocês, é um prazer estar nessa parceria com a Edux, junto com o Lucas, que é um super parceiro, não só da Edux, mas Jornada para o Futuro, e a ideia é que a gente traga um pouquinho para vocês a visão, a importância dos soft skills, ou competências essenciais, ou human skills, cada pessoa tem uma denominação, enfim, né? O mercado vem usando vários tipos de denominações, mas é super bacana estar dividindo isso com vocês. Fiquem super à vontade para fazer perguntas, na medida do possível a gente vai tentar responder todas. Lucas, quer dar um oizinho? Claro, tá. Sempre muito bom poder estar falando aqui com jovens universitários, com o pessoal da Edux, principalmente acompanhado da Thaís, como a Tá comentou aí, somos parceiros da Edux em várias ações, já planejamos várias ações, com certeza teremos outras aí. Também estamos juntos com a Thaís no Jornada para o Futuro, sempre falando sobre esse tema realmente de soft skills, tão importante no mercado de trabalho de hoje. A gente vai falar bastante aí desse mercado de trabalho que está em constante transformação e o quanto eles se tornam relevantes frente a isso, né? Frente a esse mundo VUCA, esse mundo bunny, que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, tanta volatilidade. Então, vamos lá, tá? Vamos começar esse bate-papo aí, pessoal. Estamos aqui para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Legal, super bacana. Vou dividir aqui uma apresentaçãozinha com vocês. Vamos lá. Está todo mundo conseguindo olhar? Deixa eu só tentar aqui. Opa! Não estou conseguindo deixar ela em tela cheia. Por algum motivo não estou conseguindo. Mas vamos lá, vamos começar. Né? A importância dos soft skills. O que são skills? Né? Skills são competências. E acho que
cada vez mais o mercado vem trazendo a diferenciação, né, entre hard skills e soft skills. Particularmente, a gente questiona um pouquinho a palavra soft skills, né, porque soft vem de uma coisa leve, e não é isso, né, e hard skills, né, que são as competências que vocês, enfim, são habilidades, competências técnicas que podem ser aprendidas através de estudos, também não tem tanta essa força, mas, enfim, é uma denominação do mercado. A gente até já fez uma pesquisa dentro do Zonada para não falar mais em soft skills, falar em competências essenciais ou competências humanas, mas sempre volta, né? Eu sei o que é soft skills, então a gente vem usando. Então, só para vocês entenderem qual é a diferença, né, de hard skills e soft skills. Hard skills são as habilidades, conhecimentos técnicos que podem ser aprendidos através de estudos, né? Então, geralmente, o que a gente aprende na academia, ou que a gente aprende através de cursos, ou lendo, estudando, e eles são facilmente mensuráveis. Geralmente, você consegue, através de uma prova, ou através de um quiz, entender se a pessoa realmente chegou lá, se ela captou a mensagem ou não, né? E quando você vê uma vaga, você tem alguns pré-requisitos de hard skills, né? Então, por exemplo, a gente trouxe aqui a fluência num idioma ou domínio de alguma ferramenta. Quando você fala de soft skills, né, são competências sociais e emocionais do indivíduo, sejam elas inatas ou desenvolvidas ao longo do tempo. São características que o profissional precisa ter para alcançar o sucesso dentro da empresa que representa. Podem ser avaliadas durante as dinâmicas de grupo. E aí, cada vez mais, a gente vê a importância das soft skills, né? Em processos seletivos, a gente vê isso. Eu adoro a máxima, né? Que muita gente é contratada pelas hard skills, mas é dispensada pelas soft skills, né? Então, cada vez mais elas são exigidas pelo mercado, e cada vez mais elas são importantes. E por que elas são importantes, né? O mundo está numa mudança louca, né? Então, hoje o que a gente está estudando, não que não seja importante, eu acho que é super importante, pode ter mudanças no meio do caminho, mas elas vão servindo como base, né, para desenvolvimento, vão servindo como base para os próximos aprendizados, mas as soft skills, você tem que ter elas muito bem desenvolvidas para se adaptar nesse mundo, né? E para estar aberto ao que o mundo vem te oferecendo de possibilidades e de aprendizado. Então, o que a gente vê muito forte dentro da Companhia de Talentos, né? Hoje, o Jornada, que é o programa que eu toco dentro da Companhia de Talentos, que é uma empresa que faz inúmeros, se não a maioria dos programas de seleção, de estágio, trainee, e a gente vê nos programas que 100% das empresas, elas analisam as competências comportamentais nos processos de estágio e trainee, né? E o que a gente viu e vê ainda, né? Que muitos dos estudantes, eles são reprovados, não porque eles não são bons, não tecnicamente, não porque eles não estudaram, têm boas notas, ou vêm de boas faculdades, são bem embasados. Mas é porque na hora de um programa de seleção, eles não sabem contar quem são eles não têm uma comunicação eficiente, eles não têm uma empatia para participar dentro das dinâmicas de grupo, né? E com isso, ele é impedido a avançar dentro do processo seletivo, né? Então, são pessoas brilhantes, mas por ter um gap, né, de soft skills, eles não avançam nos programas de seleção. E aí surgiu a ideia do Jornada para o Futuro, né, que é esse programa da Companhia de Talentos, que já existe há 4 anos, que a gente já formou mais de 3 mil pessoas, né, o qual a Edu sempre está divulgando, e que a gente defende da importância dele, né? Ele é muito complementar com o que vocês vêm aprendendo hoje dentro da universidade, dentro da faculdade, porque isso vai sim ajudar vocês a irem além. Eu vou passar um videozinho de 2 minutos só para vocês entenderem, né, um pouquinho o que é o programa. Vamos lá.
Jornada para o Futuro vem para desenvolver as soft skills ou os... Calma aí que eu acho que deu eco. Vamos de novo. Jornada para o Futuro vem para desenvolver as soft skills ou os comportamentos socioemocionais dos jovens, que quando a gente olha, você vê que tem uma lacuna, né? Que hoje a academia não está suprindo isso e o mercado já está exigindo, e cada vez mais vem exigindo isso. E o Jornada, ele é essa maneira da gente fazer essa ponte com empresas importantes, trazendo profissionais qualificados. É um processo super rico, assim, a gente adora, a gente aprende e eles também. Poucos lugares vão te dar a oportunidade de conhecer empresas distintas e ter acesso a executivos com formações distintas, tão grande quanto o Jornada do Futuro permitiu essa turma aí. O que é sucesso na carreira? O que é sucesso para o jovem e o que é sucesso para a empresa? Não sei se sabemos dessa resposta, mas a gente sabe quais são as principais dores e o que está acontecendo para esse jovem às vezes não conseguir esse sucesso. O Jornada se propõe a isso, a olhar para essas dores, trabalhar essas dores e fazer com que o jovem e as empresas se encontrem de forma cada vez melhor. Muda totalmente a perspectiva do que efetivamente é o mercado de trabalho e também facilita para que eles possam fazer escolhas melhores, considerando a realidade como ela é. Ter esse momento de imersão, de conhecimento e conseguir conversar com os diretores, com os funcionários, é um total diferencial, traz muita confiança. Então eu definiria o Jornada como impacto. Colaboração, protagonismo, experiência, mudança, resiliência, conhecimento, inspiração, diversidade. Faz sentido um jovem desse na carreira, dentro da sua empresa? Faz sentido para um jovem ter esses skills para a carreira dele? Esse é o Jornada. É uma experiência inédita, única, eu acho que eu aprendi demais. Também teve todos os temas que a gente aprendeu, que são soft skills, que são essenciais para o nosso dia a dia e para o nosso futuro trabalho, para o nosso trabalho atual. O Jornada para o Futuro é a realização de um sonho, onde nós estamos invertendo o que é a lógica do que existiu até hoje. Um sonho onde você primeiro capacita, educa, desenvolve, para depois essa pessoa mais preparada poder estar ingressando no mercado de trabalho mais consciente. Então, a gente queria mostrar só um pouquinho para vocês o que é o Jornada, né? Então, ele tem como objetivo desenvolver as soft skills e também aproximar das empresas. Então, empresas que nem a IBM está aqui com a gente tem a Ambev, a gente tem Bradesco, a gente tem Itaú. Hoje a gente está no online, né? O que tem um lado super bom, que a gente ganhou capilaridade, né? Estando no online. Então, eu vi que tem gente de Curitiba, tem gente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, com online, ficou mais fácil vocês participarem desse programa, né? Porque antes era feito nas empresas, principalmente em São Paulo. Então, voltando um pouquinho, né? O Daniel Goleman é um jornalista, né? Acho que muitos devem conhecer, um estudioso, ele é psicólogo, ele escreveu durante anos, mais de 10 anos, no New York Times, né? Quando a gente fala em inteligência emocional, ele é uma pessoa referência no assunto, né? E ele diz que as suas habilidades emocionais, elas não estiverem bem desenvolvidas se você não tiver consciência de si mesmo, não for capaz de gerenciar seu estresse, não tiver empatia e boas relações, simplesmente não importa o quão inteligente você não vai muito longe. E isso independe só da vida profissional. Aqui a gente está com muito foco na vida profissional, mas independe da vida pessoal, né? Então, durante a tua vida, o quanto você for mais empático, você se autoconhecer, entender dos seus sentimentos, das suas reações, você realmente conseguir controlá-las, mais maduro você está, né? Relações mais maduras, relações mais conscientes você vai ter não só no mercado de trabalho, mas com a tua família, com os teus amigos.
Então, é super importante a gente colocar uma atenção, né, e trabalhar em cima disso. É uma coisa que a gente sempre diz, não é fazendo um curso ou participando de um workshop ou lendo livro, né? Agora eu sou expert nesse assunto. Não é isso, mas é um caminho. Durante a vida toda a gente vai aprendendo, mas eu acho que é super importante a gente ter consciência de que sim, a gente precisa entrar e saber, né, a respeito disso. Lucas, tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer trazer? Eu acho que aqui vários comentários no chat, teve alguns comentários até que já começaram a falar um pouco aí do que a gente vai tratar daqui para frente, falando da importância do autoconhecimento em cima de tudo isso, né? E então acho que o pessoal já está conectado com a nossa ideia principal aqui do que a gente tem para contar para vocês. E aí, pessoal, eu queria trazer principalmente para vocês a visão da empresa em tudo isso, né? Por que a IBM decidiu se unir ao Jornada para o Futuro? Então, a IBM decidiu se unir para o Jornada para o Futuro exatamente o que a Sofia trouxe ali no vídeo, né? É um sonho que a gente começa a preparar as pessoas antes de um processo seletivo para que elas tenham mais chance de êxito e preparar para o mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho vem mudando, continua mudando, vai mudar daqui para frente. Então, esse é o trabalho do Jornada para o Futuro e é esse o trabalho que a IBM quer fazer junto com o Jornada. Preparar o jovem para que ele possa participar de um processo seletivo de uma maneira muito mais efetiva, para ele conseguir realmente aprovação ali e para que ele tenha os skills que vão ser demandados para o mercado de trabalho, né? Então, existem até alguns estudos aí, estudos que já estão até desatualizados, eu preciso ver depois se já saiu alguma versão mais nova, que falam que entre 60% e 70% das crianças que estão hoje no ensino médio, no ensino fundamental, vão ter uma profissão, vão atuar em um ramo de que hoje a gente não tem nem ideia do que seja. Então, como que a gente começa a preparar crianças no ensino fundamental e no ensino médio sem que a gente saiba para que elas têm que ser preparadas? E eu acho que o mesmo acontece com a gente. Eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 3 anos, 2 anos, 5 anos, Thaís também não, vocês também não. Então, como que a gente se prepara, né? Então, cada vez mais o nosso olhar começa a ir para essas soft skills, para os skills mais coringas, digamos assim, né? Mas que vão tratar muito da nossa relação pessoal, de como que a gente interage com as pessoas, né? E aí, nesse sentido, tá a inteligência emocional, que é muito importante para a gente ter a propriedade para entender o nosso momento emocional, como que está a nossa realidade, como que a gente lida com as nossas emoções e como que a gente interliga isso com as nossas ações e interações com as pessoas, né? Aí, comentando com vocês, até falando um pouquinho sobre resiliência, né? Quando a gente fala sobre inteligência emocional, a gente pensa em resiliência. Para mim, resiliência ficou muito marcado no mercado corporativo, acho que lá pelos anos de 2017, 2018, quando veio falar-se muito de resiliência, e eu comentava com várias pessoas, falei, nossa, resiliência é a palavra do ano para mim, em 2017. Só que resiliência foi a palavra do ano para mim em 2017, 2018, 2019, 2021 e tenho certeza que vai ser para 2022. Então, assim, a importância da inteligência emocional, da resiliência para com tudo isso, ela realmente se mostrou muito relevante, porque o mercado está se transformando. Quem diria que tipo a resiliência seria importante lá para mim em 2017, mas em 2020, quando veio uma pandemia que mudou completamente todos os processos seletivos, e a gente teve que se reinventar, né? E aí a gente começa a se desdobrar em soft skills tão importantes quanto para o mercado de trabalho, né? Então, quais são os 8 soft skills mais demandados e que a Companhia de Talentos trabalha aí com vocês, principalmente no Jornada para o Futuro? Então, tem o autoconhecimento, que a gente já mencionou, porque a gente só consegue administrar nossas emoções, a gente só consegue agir, trabalhar em equipe quando a gente se conhece, os nossos valores, como que a gente se identifica em valores com uma empresa, em processos seletivos, como que a gente interage e como que a gente coloca esses valores nas nossas atividades diárias, a empatia, tão importante para a gente interagir, para a gente trabalhar em equipe, né? Fundamental para a gente entender as pessoas e conseguir fazer com que a roda do trabalho gire dia após dia. Protagonismo e resiliência em relação à nossa carreira, em relação às atividades diárias, a comunicação, porque a gente sempre está em um ambiente cercado de outras pessoas, então como que a gente comunica, como que a gente passa a nossa mensagem de uma maneira efetiva, criatividade e inovação. Nesse mundo que tudo muda,
alguém sempre está criando, alguém sempre está inovando, e a gente precisa fazer isso também. A gente precisa pensar em formas diferentes de fazer o que a gente já faz hoje e outras coisas que vão estar sendo feitas daqui para frente, né? A visão de negócios, como que a gente alia a visão de negócios que as empresas têm com a nossa carreira, como que a gente pensa nisso daqui para frente, nesse mundo que tanto muda, né? E o mindset ágil, design thinking, vocês provavelmente já escutam falar isso muito no ambiente acadêmico, mas são metodologias que já são utilizadas dentro das empresas, né? E elas falam muito do que a gente tem sobre growth mindset, que é um mindset de crescimento, aquele mindset que você não comete erros, você está aprendendo. Dia após dia você aprende, continua aprendendo, e aí até me lembra de uma outra frase, eu não vou lembrar o autor, mas ele coloca que os analfabetos do século XXI são as pessoas que não sabem reaprender, né? Então, o século XXI e os séculos daqui para frente são anos que vão nos trazer muito mindset de aprender, desaprender, reaprender, ter a resiliência para a gente se desenvolver em cima disso, né? E aí, tá, se você quiser, não sei se você tem alguma coisa aí para trazer para a gente. Eu acho super bacana o que você trouxe, Lucas, das profissões, né? Que, enfim, metade das profissões que existirão daqui a 10 anos, a gente não sabe quais serão. E da mesma forma existe uma estatística que vocês devem passar, a geração de vocês deve passar por 4 tipos de trabalhos diferentes, por 4 profissões diferentes, né? E você olhando isso, olha a importância de você ter um mindset ágil, né? De você estar aberto a essas mudanças, né? Obviamente você tem que, isso que o Lucas comentou, reaprender, né? Desaprender, reaprender numa velocidade grande. Mas olha que oportunidade bacana que vocês têm, né? Então hoje eu faço uma faculdade de administração que traz, por exemplo, uma base super bacana e eu posso trabalhar em outra coisa, né? Eu posso trabalhar num laboratório, eu posso trabalhar num escritório de advocacia, por exemplo, posso trabalhar num ramo muito diferente do que vocês entraram na faculdade imaginando, né? E essa história também, né, que a gente já está vivendo, não que a gente vai viver do lifelong learning, né? As coisas vêm mudando tão rápido, né? O quão a gente tem que estar sempre atualizado, a gente sempre tem que estar olhando o que está acontecendo e aprendendo, né? Então, estudar, ou aprender, ou fazer curso, ou continuar nessa jornada vai ser o resto da vida, né? E aí é super importante a gente entender quais são os nossos valores, o que faz sentido para a gente, porque hoje tem tanta coisa para a gente aprender, se a gente não faz uma curadoria disso, né, a gente enlouquece. Tem também, né, alguns autores famosos que trazem. Hoje o importante não é a resposta, o importante é você fazer a pergunta certa, né? A resposta está aí, a resposta está no Google muitas vezes, né? Mas qual é a pergunta que você quer para ter essa resposta, né? E aí também, quando você fala em protagonismo e resiliência, isso é super importante, né? Você ter esse protagonismo, você ter essa resiliência, você ter essa visão de negócios, enfim, né? Cada vez mais a gente vê a importância de desenvolver essas soft skills. Só queria complementar um pouquinho, tá, Lucas? Não, sensacional, tá? E aí a gente vai vendo como tudo está interligado, né? Porque para você manter o seu lifelong learning, você está aprendendo, você precisa ter a visão de negócio para entender o que o mercado demanda, para você ser protagonista, para você ir atrás desse aprendizado, para você ir buscar novas formas de aprender. Muito do que é aqui cultura na IBM, esses learning self-paced que a gente chama, que você vai, que você busca, que você assiste o vídeo, que você lê o material, que você faz o seu teste no final. Então tudo isso é muito demandado do profissional do século XXI e com certeza isso vai ser demandado do profissional no mercado de trabalho daqui para frente, né? E aí nesses próximos tópicos aqui, nesses próximos minutos, a gente quer chamar atenção para alguns desses principais soft skills aí, do que se desdobram todos eles, né? Então a gente começando a falar sobre o autoconhecimento. Ali no chat vocês já tinham trazido, a gente já comentou um pouco aqui, mas como se torna relevante o autoconhecimento frente a um contexto em que a gente tem que desenvolver esses soft skills como todos, né? Então, quanto mais eu me conheço, melhor eu sei falar sobre mim e vão melhorar as minhas chances numa entrevista, né? Então, o quanto você se conhece reflete o quanto você sabe, quais são os seus limites, quais são as suas possibilidades de ação,
quais são os gatilhos que geram situações em você. E isso é muito importante para você se posicionar em uma entrevista de emprego, uma entrevista para uma oportunidade, nem necessariamente só para emprego, mas às vezes para um projeto, para uma iniciativa acadêmica que você está fazendo. Mas ele te dá uma bagagem muito grande em relação a você saber se posicionar sobre o seu ser, sobre a sua pessoa, sobre como você vai agir, e ele vai te dar também uma grande bagagem para você começar a lidar com pessoas, então trabalhar em equipe. A gente falou de mindset ágil, a gente tem as metodologias de trabalho ágeis, que hoje são muito implementadas no mercado de trabalho, então empresas como a IBM, como a Ambev, Suzano, todas utilizam Agile como metodologia de trabalho, e isso presume que as pessoas sejam mais empoderadas, que a gente tenha times que são direcionados. Então, é esperado que as pessoas liderem, sejam lideradas, que isso varie ao longo do tempo, mas que as pessoas interajam. E a gente só consegue interagir de maneira efetiva com as pessoas se a gente se conhece. A gente só consegue extrapolar, se comunicar, levar para fora de nós tudo que nós sabemos, tudo que nós precisamos dizer, se a gente conhece a si mesmo. E a gente só vai fazer isso de uma maneira efetiva se nós conhecermos a nós mesmos, né? E isso também, ali, por favor, tá? Eu queria trazer até no processo seletivo, né? A gente vê como a gente entrevista várias pessoas no mercado, o Lucas também tem uma super experiência nisso, eu pergunto assim, mas quais são os teus diferenciais? Né? E muita gente não sabe responder, ou o que você tem, né? Por que eu deveria te contratar? E aí você vê a diferença das pessoas que se autoconhecem e sabem realmente quais são os seus diferenciais e quanto elas se empoderam disso, né? Então, o autoconhecimento, ele é super importante também para você participar de um processo de seleção, para você participar de um projeto, né? Muitas vezes você está num trabalho em grupo, por exemplo, né? Dentro da faculdade, quem vai ficar com essa parte? Muitas vezes fala, eu gostaria, mas não sei se eu sou capaz. A partir do momento que você realmente sabe que você é, que você dá conta, você levanta a mão e fala, opa, essa parte é minha. Né? Então, é super importante esse autoconhecimento para você realmente se valorizar e saber até quais são os seus pontos fortes e até saber quais são os pontos que você tem a melhorar, que todo mundo tem esses pontos a melhorar. Né? Então, até para você escrever, até para você montar o teu plano, né, de desenvolvimento, é super importante você se autoconhecer. E é interessante porque na sua fala, tá, me fez lembrar, e até você já trouxe um pouco disso, né? Antigamente, hoje nem é mais tão usual dos processos seletivos, mas de vez em quando aparece aquelas perguntas, tá, fala três características, fala três pontos positivos e 3 pontos negativos sobre você. E as pessoas sempre travam na hora de falar sobre pontos positivos, pontos negativos, mas você tem que saber. E não é para você saber para um processo seletivo. Sim, isso pode ser perguntado para você numa entrevista, embora eu já vejo que não é mais tão usual, pelo menos na IBM a gente já não usa mais esse tipo de prática. Mas é super importante você entender isso, até para você ter a sua própria o seu próprio conhecimento sobre si mesmo, né? Deve ter ficado meio redundante isso, mas você entender quais são as suas fragilidades principalmente, porque num momento e um contexto tão sensível, a gente já está em um 2º ano de pandemia, num contexto em que praticamente todas as casas do Brasil foram abaladas de alguma forma pela pandemia, é muito importante a gente saber sobre as nossas fragilidades, saber sobre os gatilhos que a gente tem, para a gente poder desenvolver ao máximo a nossa inteligência emocional nas diferentes situações que vão aparecer no nosso dia a dia. Bem, e aí, pessoal, acho que a gente já emenda nisso empatia, né? Acho que quando a gente conversa ali sobre entender os pontos frágeis, nos colocarmos, termos a nossa inteligência emocional, a gente já pensa em como que a gente repercute isso também no outro, né? Então, como que a gente entende qual é a situação pela qual o outro está passando, como que a gente é resiliente para entender esse outro também, para compreender a situação do outro. Então, a empatia vai ser fundamental para que a gente consiga desenvolver esse trabalho em equipe, continue trabalhando com as pessoas, se colocando no lugar do outro.
entendendo que no lugar do outro também existe um ser pensante, um ser com situações, um ser com fragilidades, com características, pontos positivos e pontos positivos e pontos negativos, e que também está em desenvolvimento. Então, como que a gente se enxerga no outro, como que a gente deixa o outro ter a liberdade de ser quem ele é e também se desenvolver, né? A gente fala muito sobre diversidade, ali no vídeo que a gente viu sobre o Jornada para o Futuro, falamos bastante de diversidade também, e é isso, né? A empatia está muito ligada à diversidade, a como que a gente entende o outro, como que a gente traz e como que a gente consegue não só olhar para a diversidade, mas incluir a diversidade. Incluir a diversidade, seja nos nossos processos seletivos, mas nos nossos métodos de trabalho diário, e como que a gente tenha empatia para fazer isso. Não sei se você quer complementar em algo aí, tá? Mas eu acho que... E a partir do momento que a gente coloca o outro no olhar, né? Eu acho que as relações elas ficam muito mais fáceis a partir do momento que você consegue enxergar o ponto de vista do outro. Elas ficam mais fáceis. Eu acho que a gente fica muito mais aberto ao aprendizado também. Porque sempre que o outro coloca um ponto de vista diferente, na maioria das vezes, a primeira reação é a gente, opa, né? Ou ficar um pouco assustado, ou ficar um pouco reticente. E quando a gente consegue enxergar o outro de uma forma mais empática, de uma forma que você abrace o outro, fica uma relação muito mais ganha-ganha e você aprende muito mais, né? O outro sempre tem algo a ensinar, tem um ponto de vista diferente, tem uma expertise diferente. Então, ser empático é uma característica super importante e uma característica muito difícil. E acho que é um trabalho muito do dia a dia, né? E aí, trazendo um pouquinho de processo seletivo, a gente vem de dinâmica de grupo, né? Muitas vezes a pessoa está tão afoita a falar, ou ela está tão afoita a se mostrar, e a gente percebe isso e esquece de colocar o outro junto da história, né? E é tão bacana quando você percebe que as pessoas estão trazendo o outro, estão trazendo o olhar dela, estão complementando isso. É uma relação tão ganha-ganha e uma relação de evolução, basicamente. É essa inclusão, né? Como que a gente traz os diversos olhares, as diversas características, os diversos pontos de vista, como que a gente consegue incluí-los todos, e como que a gente consegue fazer o verdadeiro trabalho em equipe. É exatamente isso que a Tá comenta, né? Não é a pessoa sair falando, apresentando todo o projeto ali na dinâmica de grupo, o que foi resolvido do business case, não. Quando a gente olha para a liderança, é principalmente a gente entender como que essa pessoa lidera a equipe toda. Não só ela falando, mas como que a equipe toda está junto com ela. Esse é o verdadeiro líder, né? E é esses líderes que nós vamos precisar nas empresas, nos ambientes acadêmicos, em todos os segmentos das nossas vidas a partir de agora, né? O líder que inclui, é o líder empático, é o líder que leva toda a equipe junto com ele, mostra o caminho, guia, mas que não necessariamente ele está liderando em todo o tempo, mas é o líder empático, que sabe incluir a todos ali nas ações do dia a dia. E o complemento, Lucas, quando a gente fala de um líder empático, né, da diversidade, acho que a gente cada vez mais tem, graças a Deus, tem um mundo mais diverso, né, um mundo mais inclusivo, e as empresas vêm trabalhando muito em cima disso, a ter diversidade, a ter inclusão dentro das empresas. O quão é importante você ter empatia, né? Porque você vê experiências diferentes, você vê backgrounds diferentes. Então, se você não estiver aberto, se você não for empático, você não vai conseguir receber tudo que a outra pessoa pode trazer para você. Exato. E aí, indo para o nosso próximo ponto, a gente fala um pouco sobre protagonismo, né? Protagonismo. O que é protagonismo? É fazer, é agir, é ser proativo, é se posicionar. E eu faço até um paralelo com um pouco de algumas características que a gente fala bastante do IBMista, né? O IBMista é a pessoa que trabalha na IBM, a gente já chama ele de IBMista. O IBMista é muito caracterizado pela sua individualidade. E quando a gente pensa na individualidade, é a individualidade com que ele vai criar a sua carreira.
que ele vai ser protagonista da sua carreira, com que ele vai buscar o conhecimento. Não individualidade no sentido de ele trabalhar sozinho, mas individualidade no sentido de ele se direcionar como um só e não ser um direcionamento comum. Ele tem a liberdade para trilhar esse caminho. Só que tudo isso está ligado ao protagonismo, ao empoderamento que ele tem para criar a sua carreira, para criar o seu caminho, para direcionar. Claro que existem várias pessoas para suportar essa pessoa ao longo da jornada, mas a iniciativa que necessita ser tomada ali no primeiro momento, a motivação tem que vir dessa pessoa. Essa pessoa tem que ser protagonista quando ela pensa na sua carreira, quando ela pensa no seu desenvolvimento. Como que ela vai além? Como que ela busca as pessoas corretas que vão poder ajudar ela ao longo do caminho, ao longo da jornada que ela quer percorrer, que ela quer trilhar, ao longo da história que ela quer escrever. Como que essa pessoa gera mais valor agregado no que ela está fazendo? O Gustavo é meu estagiário, e o Gustavo trabalha comigo aí todos os dias. Então, a gente passa horas e horas no telefone e eu vivo falando para o Gustavo. Gustavo pode comentar aí do chat para dizer que eu não estou mentindo. Gu, qual que é o valor agregado nisso que a gente está fazendo, que a gente está gerando para as outras pessoas? Qual que é o valor agregado da nossa entrega que vai impactar de maneira positiva o nosso cliente, as pessoas que a gente está atendendo, seja num relatório simples, seja numa apresentação linda, maravilhosa que a gente está fazendo para mandar para os executivos, qual que é o valor agregado que a gente está gerando nesse trabalho e como que nós estamos sendo protagonistas disso, né? Como que nós estamos trazendo temas à tona para serem discutidos, como que nós estamos liderando a discussão desses temas, como que esse profissional do século XXI, então, lidera iniciativas, como que ele gera valor agregado no que está fazendo, como ele direciona a sua carreira, como ele busca conhecimento, como ele busca mentores, coaches. Então, como que ele empodera a sua carreira para desenhar o seu próprio caminho, para escrever a sua própria história. Acho que é isso, né, Tá? Isso fala bastante de... Não, super bacana o que você está trazendo, Lucas. É a história de você ir atrás do teu caminho, né? Hoje, inclusive, dentro do Jornada, a gente tem um produto chamado Imersão no Jornada, onde passam pelas, não mais 8, mas 9 soft skills, e um journey, né? Os jovens que passam pelo Jornada, um journey escrevem assim, mas eu passei pelo Jornada e agora? Eu faço o quê? Né? Vocês não estão me ensinando qual é o caminho que eu tenho que seguir. E eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, falei assim, opa, a gente já deu todas as ferramentas para ele, né? A gente deu o embasamento para ele das soft skills, a gente trouxe empresas super legais, né, para conversar com ele, a gente já mostrou qual é o caminho das pedras para mostrar, para ir para essas empresas, o que mais, né? E durante a vida, você tem que ir atrás, muito pouca gente vai te dar a mão se você não pedir ajuda, né? Você tem que ir atrás do teu desafio. A gente vê também dentro dos processos de seleção, às vezes fica um mês aberto o processo de seleção, no último dia, eu fui fazer o teste, ou fui fazer algum exercício que precisava do processo de seleção e não tem internet. Poxa, você teve 30 dias para fazer, você foi no último dia fazer isso? Né? Cadê o teu protagonismo dentro da história, né? E aí, hoje, com o advento da internet, a gente tem inúmeras possibilidades, é isso que o Lucas falou, né? Vai atrás, pede ajuda, pede para alguém ser teu mentor. Eu duvido que alguém vá se negar a ser teu mentor, a te ajudar num processo de seleção, a te ajudar a escrever um plano de carreira. Para onde eu estou perdido, eu não sei para que lado eu vou. E, gente, vocês... Em alguns momentos da vida vocês vão estar perdidos. Eu já tenho mais de 20 anos no mercado e tem momentos que eu falo, para que lado eu vou agora? Tenho certeza que eu vou atrás de um mentor, eu vou conversar no mercado, eu vou trocar ideia, eu vou tomar um café. Então, usem isso, né? Isso é super importante para vocês irem além e para as pessoas irem se aproximando de vocês e conseguirem enxergar vocês. Né? Então, esse protagonismo, fazer, agir, mas eu tenho medo, eu posso errar. Poxa, a gente vive num mundo que é tão bacana essa possibilidade de errar, né? Eu digo para minha equipe, quem não tenta não erra. Eu prefiro que vocês errem rápido, aprendam rápido e evoluam rápido.
né? Então, a gente vem num mundo que erro é possível, porque é através dos erros que a gente melhora, é através dos erros também que a gente aprende, né? Então, sejam mais protagonistas. Eu nunca vou esquecer, eu fui há 20 anos atrás, trainee de uma companhia, né? E aí a gerente de RH, na época, veio fazer um one-to-one, um bate-papo, e eu falei para ela assim, se tivesse um conselho que você pudesse me dar, qual seria? Ela olhou, pensou, falou, não seja parafuso, seja prego, né? No sentido de parafuso, você vai devagarinho, prego, você vai lá, né? Então, seja prego, né? Se exponha, dê chance para as coisas acontecerem na tua vida, né? Acho que um outro eufemismo que eu gosto é a história de andar de bicicleta. Você não cai quando você está andando de bicicleta porque você sempre está em movimento. Então, se coloque em movimento. Sejam protagonistas, ajam, se posicionem, vão atrás do que vocês querem. A probabilidade das coisas realmente acontecerem são enormes. E se não acontecer, gente, caiu, levanta, né? O protagonismo e resiliência. Caiu, levanta, sempre vai ter um aprendizado dentro da história, mas não deixem de se expor, não deixem de aprender, não deixem de errar, não deixem de ir atrás dos sonhos de vocês. Sensacional, tá? Acho que foram comentários super, super pertinentes e até me fizeram pensar, né? Como que realmente todos os soft skills estão muito ligados, né? Porque o protagonista é a pessoa principal de uma história. E qual que é essa história, né? É a nossa história. Então, é a história do autoconhecimento, se você tem que se conhecer para você saber quem que é a sua história, para você conseguir gerar empatia nas pessoas. Então, isso tudo está interligado, tudo é super importante. E realmente aí você ter conhecimento de tudo isso é muito importante para você conseguir direcionar a sua carreira, direcionar o seu momento e você realmente tomar as ações e as rédeas aí do que você precisa. E, por fim, a gente traz o ponto da criatividade, né? A gente fala muito em criatividade, inovação, eu acho que a gente está num momento de mercado muito aberto para isso, exatamente porque a gente precisa de inovações. A gente teve o mercado inteiro numa grande transformação digital aí em 2020, então as empresas tendo que se reinventar, os funcionários tendo que se reinventar, nós nos adaptando a uma rotina de home office que para muitos não era o normal antes, então tivemos que nos reinventar, entender outras dinâmicas de trabalho, aprender a usar outras ferramentas, e cada vez mais isso vai ser demandado do funcionário, né? Do funcionário, do colaborador, do profissional do século XXI, né? Então, como que ele é criativo, como que ele inova nas atividades diárias dele, considerando as limitações que ele tem, considerando o tempo, que a gente sabe que hoje tudo é muito rápido, então tudo que a gente vai fazer, tudo é para ontem. Então, como que a gente é criativo, como que a gente é inovador para a gente desenhar maneiras novas de fazer o que a gente já está fazendo, como que a gente traz ideias novas para as nossas atividades cotidianas, como que a gente pode gerar recursos novos, como que a gente pode gerar novas maneiras de fazer mais eficientes. E aí eu até queria ressaltar para vocês e fazer um paralelo de novo com algumas características do IBMista, né? A gente fala muito sobre a curiosidade que move os IBMistas. Por que a curiosidade? Porque a curiosidade no sentido de aprender, de desenvolver e de criar, de inovar, de trazer novas coisas para o ambiente de trabalho. Então aqui a gente costuma falar, e é muito comum a gente ver isso, as pessoas aqui não precisam mudar de empresa para mudar de carreira. Então tem muita gente que sai de uma área administrativa para ir para uma área de tecnologia. A pessoa não tem uma formação em tecnologia, mas está indo para uma área porque aprendeu, fez vários cursos e agora vai começar a programar e fazer desenvolvimento de software, de aplicativos. Então vai trabalhar numa linha mais da tecnologia realmente. E aqui, se a pessoa teve a curiosidade, se a pessoa teve a criatividade e inovou, a pessoa ela não tem que saber desde o primeiro dia que ela está numa função. Ela precisa ter a curiosidade para continuar aprendendo, para continuar inovando, para trazer coisas novas para aquela função, mas que ela vá ter capacidade de exercer aquela função daqui a algum tempo. Não se espera que ela já chegue preparada, pelo contrário, espera que essa pessoa traga a criatividade, traga a inovação dela
para que ela possa gerar um novo olhar para aquela função e que assim a gente tenha a criatividade sendo gerada, a inovação sendo gerada dentro da própria empresa. E isso é o que tem que pautar a nossa realidade, o nosso currículo daqui para frente para o século XXI, para sermos realmente profissionais aí nesse mercado. Boa, Lucas. Eu estou olhando aqui alguns comentários, algumas perguntas. O Sérgio Carreira trouxe: melhor na vida do que ser prego é ser martelo. Você tem toda a razão, tá, Sérgio? Prego só leva pancada. E aí, Lucas, a Raquelândia está perguntando assim: como ser protagonista nesse momento de vida, né? Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Como ser protagonista? Eu acho que mesmo nesse momento de pandemia, como em qualquer outro, né, a gente tem muita informação. Então, como que você vai ser protagonista hoje? Vai ser para a sua carreira? Então, vamos entender qual que é o momento do mercado, vamos ler sobre o mercado. Se a gente pegar e ler um pouco, a gente vai ver que tem muito profissional da tecnologia hoje em falta. Será que tecnologia tem um viés com que eu gostaria de seguir a minha carreira? Então, por que não fazer um curso? Por que não buscar um mentor? Vou conversar com alguém da IBM, vou conversar com alguém de outras empresas de tecnologia para sentir o mercado. Vou me matricular em um curso diferente. E aí eu não falo um curso de faculdade, você não precisa fazer uma graduação, você pode ir para Udemy, Coursera, ou outros sites que oferecem cursos gratuitos e que você pode sentir se aquilo fala a sua língua, se aquilo tem de você, tem dos seus valores. Então, eu acho que muito hoje, a gente, independente de estar num ambiente de pandemia, de ter as nossas limitações aí de deslocamento, de contato social, a gente tem muita informação. Eu acho que o protagonismo começa a partir da informação que a gente consegue reunir e traduzir ela a nosso favor. Seja para a gente mapear um plano de carreira, seja para a gente fazer uma mudança na nossa carreira, ou então qualquer segmento da nossa vida. E a informação eu acho que a gente tem em grande quantidade para a gente conseguir fazer essa tomada de decisão. E aí eu acho que é bacana também, né, Lucas, pegando um gancho da história da criatividade, né? Acho que logo começou a pandemia, e hoje a gente está vivendo um outro momento, foi um momento difícil para todo mundo, né? Foi um momento de isolamento, enfim, que a gente não estava acostumado. Eu, no meu caso, tinha filhos sem aula. O programa que eu toco, que é o Jornada, ele era completamente presencial. O primeiro momento foi um momento de pânico, né? Mas que a gente teve que parar, teve que respirar, teve que colocar prioridades dentro da história para fazer o negócio acontecer. E olhando um pouquinho para trás, tiveram vários ganhos, tiveram perdas dentro desse processo, óbvio que tiveram, mas tiveram vários ganhos, né? Isso que o Lucas traz, da quantidade de cursos gratuitos, da quantidade de possibilidades, do quão hoje fica mais fácil você fazer uma reunião online, né? Se você pensar, olha o tempo que você gastava no trânsito, e hoje, mesmo no momento híbrido, a gente consegue ter um pouquinho mais essa equação, conviver com as pessoas do presencial, mas em alguns momentos não despender tempo em trânsito, então você consegue ter mais horas para fazer, né? Para se desenvolver ou para fazer alguma coisa que você gosta. Então, às vezes, a gente fica muito em cima de um planejamento, tipo, eu pensei assim dessa forma e se não for dessa forma eu não vou. Né? Usa a criatividade, se abre, mindset ágil. Para mim, que nem o Lucas falou, que para ele uma das palavras mais fortes foi protagonismo nesses últimos tempos, para mim foi mindset ágil, gente. Porque em muitos momentos a minha primeira reação era dizer não vai dar. E aí eu voltava e falava, não, calma, vamos se abrir, o mundo mudou. Quais são as possibilidades que eu tenho? Né? Até de pedir ajuda, de fazer reuniões mais ágeis, de ter mais tempo para estudar alguma coisa diferente, de ter mais tempo até para ficar com a minha família de uma forma diferente, mas, enfim, de ter mais esse tempo. Então, possibilidade sempre tem, gente, sempre tem.
E de novo é interessante a gente ver como tudo isso está conectado, né, tá? Porque a gente pensa em quem é protagonista, quem é proativo, vai ser uma pessoa que vai estar criando, que vai estar inovando, que vai estar trazendo a diferença ali para o dia a dia, é uma pessoa resiliente, é uma pessoa que vai ter empatia. Então, de novo, todos esses soft skills estão sempre conectados e eu acho que o cenário da pandemia nos forçou muito a isso, né? Então, acho que a gente ainda tinha, como você comentou, a resistência, né? Que o mindset ágil vem para combater, essa resistência do não vai dar certo. Eu posso dar o depoimento do meu time aqui dentro da IBM. A gente teve, no começo da pandemia, um processo seletivo para um programa de trainee, em que durante anos a gente já se questionava, será que a gente não pode fazer dinâmicas de grupo virtuais? Será que isso dá certo? Será que a gente consegue? A gente já tinha feito benchmark com várias empresas, inclusive com a companhia de talentos, para entender como é que funcionava, e a gente sempre ficava, não, vamos tentar, mas não ia. Com a pandemia, era isso ou era isso. Então, foi para frente, deu certo, e agora eu não vejo voltando ao modo como era anteriormente. Então, eu acho que realmente a pandemia, toda a situação que a gente teve aí foi um grande motor para a gente reforçar esses skills, a necessidade da criatividade, inovação e do protagonismo, principalmente. Bacana. Tem gente falando aqui que criatividade é fazer de uma forma diferente, né? Sim, eu concordo, mas existe um outro tipo de criatividade que é fazer melhor, né? Às vezes a gente vem com a ideia assim, para ter uma grande ideia, precisa ser revolucionária. Opa, e se a gente fizer um pouquinho melhor, se a gente olhar melhor o cliente, se a gente for mais empático, se a gente for para o mercado entender necessidade. Eu gosto muito, a Hyper Island, que é uma instituição de ensino super bacana, ela fala muito da história do 1%, né? Às vezes a gente tem expectativa, vamos melhorar 100% em alguma coisa. Melhora 1%, né? Bota nos teus objetivos, bota nos teus desafios 1% de melhora. Se hoje você melhora 1%, amanhã você melhora mais 1%, e depois da manhã mais 1%. Olha o quanto isso vai somando, e no final do mês você melhorou 30%, né? No final do ano você melhorou mais de 300%. É a história de se colocar em movimento, não deixar as coisas pararem, né? Se coloca em movimento que as coisas vêm. De uma conversa vem alguma coisa, de um curso vem alguma coisa, de um networking vem alguma coisa, de um post que você leu vem alguma coisa. O importante é se colocar em movimento. Eu coloquei aqui o QR Code de jornada, tá? Sejam super bem-vindos ao programa. A Edux é um super parceiro nosso de divulgação também do programa. Adoraria ter vocês dentro do jornada, então fiquem super à vontade. Estou lendo um pouquinho, vou parar de compartilhar para vocês verem um pouquinho mais eu e o Lucas aqui. E vou olhar um pouquinho mais a pergunta. Como o brasileiro pode exercer seu protagonismo na sociedade atual? Lucas, passo essa para você. Uma pergunta de não fácil resposta, tenho certeza. Mas eu acho que, de novo, né? Eu acho que num universo onde a gente tem tanta informação, é muito importante a gente olhar para a informação verdadeira, né? E olhar para a fonte daquela informação. Acho que a gente ouve falar muito aí no Brasil a gente vive um momento muito de fake news, o que está acontecendo, o que realmente qual que é a veracidade dos fatos. E aí, de novo, eu volto àquele meu ponto. Acho que para a gente ser protagonista em qualquer área e aspecto da nossa vida, a gente precisa ter informação para dar base para a nossa tomada de decisão. E aí, tão importante quanto ter a informação é a gente ter certeza da veracidade dessa informação. Então, acho que começa por aí, a gente tendo consciência da informação que a gente está buscando, da veracidade dela, para a gente poder tomar a decisão. E aí a gente acaba entrando num segmento muito mais amplo, né? Para cada segmento da nossa vida, a gente vai ter uma tomada de decisão, uma tomada de ação diferente aí, para a gente ser protagonista de maneiras diferentes, mas eu acho que, de novo, começando sempre pela informação e nos assegurando que a informação é correta. Legal. Aqui muita gente elogiando o Damião,
que está fazendo a tradução em Libras. Damião, muito legal, parabéns para a Edux que trouxe isso. Isso também mostra, né, o quão as instituições... Obrigado. Que legal, Damião, obrigada a você. Estão preocupados em realmente incluir as pessoas, né? Então, acho que mostra um carinho, mostra uma empatia. Melhor palavra, mostra empatia do pessoal da Edux trazendo isso. Muita gente elogiando a palestra. Para a gente é um super prazer estar aqui trocando com vocês. Vocês tenham certeza que não só vocês estão aprendendo, estão evoluindo, mas a gente também evolui e aprende muito em cada palestra que a gente faz, né, Lucas? É uma troca muito gostosa, é muito ganha-ganha. E é isso, gente. Vou aqui finalizando. A Aline já está aqui também para finalizar. Mas super obrigada, acho que foi ótimo. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, eu vou colocar aqui meu LinkedIn para vocês, já coloco o link e fiquem super à vontade. Estamos super abertos a esse tipo de troca. Lucas. Bom, pessoal, agradeço por estar com vocês aqui. Eu gosto muito desse tipo de troca também, de estar em contato com todo o público universitário que a gente tem. Fala muito do que eu faço todo dia e do que eu realmente sou motivado a fazer. Eu entrei na IBM como estagiário, então hoje está liderando programas de talentos, programas de estágio, programas de trainee. Para mim é uma troca, então estou dando para as pessoas oportunidades que um dia a IBM me deu. Então, também estou super aberto, pessoal. No que vocês quiserem me adicionar, seguir no LinkedIn, vou colocar o meu link aqui também, estou pegando ali. Já compartilho com vocês e agradeço. Agradeço o convite da Thaís, o convite da Edux. Aline, muito obrigado. E obrigado, pessoal, pelo tempo e atenção de vocês. Estamos com quase 1.700 pessoas ao vivo. Meio-dia, gente. Olha, uma segunda-feira. Uma segunda-feira. A Andréia falou aqui no chat que foi simplesmente a melhor live que ela já assistiu na Estácio. Muitos elogios e, assim, foi incrível realmente ter um conteúdo tão rico, que traz desenvolvimento, reflexão, e tão atual, né? É muito bacana. E, gente, a gente está só começando. Essa foi só a primeira live, a gente ainda tem mais duas hoje. E a gente tem a próxima agora às 13 horas. Será que trainee é para mim? E, de repente, você não está na fase ainda de buscar, né, um programa de trainee, mas é importante você assistir para você já ir se preparando e entendendo que o programa de trainee é um programa um pouco diferente do programa de estágio, então não perde essa oportunidade. E às 18 horas, a inteligência artificial no direito, riscos e oportunidades. Vou passar alguns recadinhos aqui rapidinho, porque eles ficam perguntando para a gente poder esclarecer. Gente, a live fica gravada, tá? Provavelmente daqui a uma semana todas as lives estarão no YouTube da sua instituição. Então, você pode rever, você pode indicar para um amigo, você pode compartilhar o link. Esse conteúdo realmente, gente, precisa ser compartilhado. Horas serão lançadas automaticamente para quem, ao acessar lá aqui a sala, colocou a sua matrícula. E eu vou pedir o Thiago para colocar mais uma vez aqui o link da pesquisa de satisfação, que é importante vocês responderem. Esse feedback para a gente é muito importante. E não tem lista de presença. No momento que vocês se cadastraram e acessaram aqui, colocou a matrícula, já vai estar computando as suas horas. Então, de novo, Thaís, Lucas, muito obrigada. Gente, acessem muito. Coloca de novo aí, Thaís, o QR Code do Jornada para o Futuro, que é um programa que eu sou apaixonada. Gente, acessem, não percam essa oportunidade. Tem live com grandes empresas do mercado, tem um conteúdo muito rico, muito desenvolvimento e, gente, é gratuito. Acessem também o LinkedIn do Lucas, fiquem de olho lá no site da IBM, né, Lucas? Para ficar ligado e se candidatar às vagas, galera. Sempre temos oportunidades, pessoal. Venham para a IBM. Exatamente. Damião, mais uma vez, super obrigada. Damião e Kelly está sempre presente aqui nas nossas lives, tornando o nosso evento acessível e cada vez mais a gente quer... a gente fala muito sobre diversidade e inclusão e a gente quer que isso seja uma prática de verdade. Então, Thaís, coloca aqui na tela que a gente vai se despedindo e quem não teve a oportunidade de acessar aí, já acessa aqui através do QR Code Jornada para o Futuro, que é um super programa que vai te ajudar,
vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal, profissional, tá bom? Gente, não esquece, uma semana inteira de live de conteúdo, 5 horas por palestra, tá? Geralmente as nossas palestras são às 11, 13, 17 e 19. Algumas vezes a gente não vai ter das 19, vai ter às 18. Mas eu vou colocar aqui o link da nossa LP, você pode olhar a programação lá, conferir tudo bonitinho e não perder nada, porque está realmente incrível a programação. Vou colocar aqui e a galera também... Pronto, pessoal, coloquei aqui no chat, vocês podem acessar e conferir toda a programação. Obrigada, Thaís, Damião, Lucas, Thiago, Léo, que está aqui no backstage, e toda a equipe de carreiras que, mesmo não estando aqui, né, de qualquer forma, está atuando, está participando, está contribuindo. Muito bacana. Beijão, pessoal. Obrigada, parabéns. Lives. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.